Então, nós trabalhamos bastante a parte de funções de Green. Vamos tentar agora relacionar um pouco a discussão das funções de Green com os potenciais. E para a gente começar já o estudo da simetria, a gente fez uma discussão bastante ampla de funções de Green, eu dei algumas referências também para vocês seguirem. Vamos pegar aqui então a seguinte situação. Nós tínhamos visto que a estrutura, né, quando a gente vai, quer dizer, a estrutura que é importante para a estrutura que é importante para a gente estudar as funções de Green é a parte quadrática da ação, ou da densidade lagrangiana. Então, nós temos colocado de uma maneira genérica, né, a parte quadrática como sendo um campo, uma estrutura que a gente tem um campo genérico, que pode ser, na verdade, não precisa ser um campo, pode ser até um múltiplo de campos. A gente deu exemplos, né, em que a gente tem mais campos do que pode ter mix, né? Temos aqui um operador, temos aqui um campo. E se esse campo está livre, essa aqui é a estrutura. Vou botar aqui um fator meio. Se esse campo está livre, né, essa é a estrutura. Está bem claro, está aparecendo aí, José, está conseguindo ver? Está escrita, está firme, né? Então tá. E se esse campo está interagindo com alguma fonte, então nós temos, por exemplo, nós podemos acoplar aqui uma interação desse campo com a fonte. Então essa é uma estrutura geral, claro que a gente pode a gente estudou casos em que a situação mais complicada, quer dizer, porque os mixes estão incluídos aqui, mas a gente está deixando a coisa de uma forma mais simbólica, mais geral. E a equação de campo que sai daqui, né, é a equação do operador diferencial atuando no campo, dando a fonte. E o problema da função de Green, então, se colocava como um problema de uma equação, né, inhomogênea, em que a gente quer determinar a contribuição ao campo gerada por essa fonte. Então, aqui aparece o inverso do operador que define a propagação do campo, e é aqui que a gente localiza a função de Green. Então, basicamente, a gente escreve esse resultado como sendo aqui a função de Green e a fonte, né? Por isso, né, entendendo essa expressão aqui, a contribuição ao campo no instante de tempo t na posição x, né, ela vem da configuração instantânea dessa fonte no tempo anterior. Então, para nós tínhamos essa descrição aqui. Nós integramos sobre todos os tempos da fonte até o tempo de observação, integramos sobre toda a fonte, e basicamente o que a gente tem é isso aqui, t menos t', x menos x', e aqui a fonte. Então, para nós, esse era o problema da função de Green. Imaginando que nós colocamos aqui a função retardada. Então, nós já tínhamos descrito que na teoria clássica que a gente coloca aqui é a função retardada. Então, esse é o problema da função de Green. Então, a gente pode imaginar o seguinte: se nós agora sabemos que, então, nós estamos numa situação, para nós o campo é clássico. Então, nós não estamos falando de flutuação quântica, nós estamos falando de campos que obedecem a essa equação de campo aqui. Os campos são fixados pela sua equação de campo a partir de certas condições de contorno. Então, nós vamos jogar essa solução aqui. O que está acontecendo aqui no Lagrangiano é que nós temos a descrição, vamos dizer, da energia, quer dizer, o campo acoplado a si mesmo, que é a parte de propagação, a parte de cinemática do campo, e aqui a contribuição da interação entre o campo e uma fonte. Então, essa fonte aqui, ela responde gerando campo. Então, nós poderíamos nos perguntar se essa corrente aqui, então o papel da função de Green é que eu tenho uma fonte aqui. Então, essa fonte está aqui. Essa fonte se acopla, vamos dizer assim, de uma certa maneira, a um ponto de observação, onde eu vou ter um campo. E aqui, quer dizer, o papel da função de Green é fazer a mediação entre a fonte e o campo. Isso que a função de Green
faz através daquela operação ali. Então nós poderíamos nos perguntar, se nós tivermos duas fontes dessa categoria de objetos que geram esse campo, então se eu quisesse, por exemplo, estudar a interação de uma fonte com outra fonte, se eu quisesse estudar a interação entre essas fontes aqui, como é que eu poderia? Então eu imaginaria que essa fonte, ela gera uma perturbação que vai chegar aqui. E essa fonte também gera uma perturbação que vai chegar aqui. Então, basicamente, dessa forma meio diagramática, fica sugerido que a interação entre as fontes ela deve ser mediada pela função de Green. E a função de Green é que vai fazer a mediação da interação. Na teoria quântica de campos, né, essa função de Green vai ser exatamente o propagador. Então a pergunta é, como é que a gente pode implementar um pouco esse cenário naquela descrição? Né? Então, vamos pensar o seguinte, né? O nosso Lagrangiano é uma descrição que eu queria, basicamente, energia cinética menos energia potencial. Vamos fazer o seguinte, vamos substituir a solução desse campo aqui. Então nós sabemos que, claro, a solução geral dessa equação de campo essa aqui é a configuração de campo gerada especificamente por aquela fonte. A gente pode colocar até aqui um Φj, só para indicar que esse é o campo gerado pela fonte. Mas vamos imaginar que eu quero pegar a solução geral dessa equação. Quer dizer, a solução geral dessa equação é uma solução da equação homogênea mais a solução da equação homogênea. Vou colocar assim. Então, para nós, a solução φ geral, ela seria Φ0, que é a solução da equação homogênea. Então, estou supondo que eu estou resolvendo essa equação aqui. Mais a solução Φj, que é gerada pela fonte em particular. Se eu aplicar o operador O aqui é φ, O Φ0 dá zero, esse Φ0 está indicando a solução da equação homogênea, a equação de campo sem fonte. Né? Então, o operador de campo atuando na fonte, atuando na solução homogênea dá zero, obviamente, e o operador de campo atuando na fonte em presença da corrente, ele dá a própria corrente. Então, de qualquer modo, então, a gente está vendo que essa separação, essa superposição de soluções deve ser solução daquela equação lá. Então, vamos imaginar que eu tenho a solução no meu campo e eu queira ver como é que esse campo agora vai intermediar a interação entre as correntes. Então, vamos pensar o seguinte, vamos substituir lá nessa densidade de Lagrangiano as soluções. Então, eu teria aqui um meio. Então, aqui nós vamos ter. Aqui, claro, o Lagrangiano é tudo no ponto X. Φ0 mais Φj. Aí aqui nós temos o operador O. Aqui nós temos Φ0 mais Φj. Depois, no outro termo, nós temos menos Φ0 Então, a gente está querendo ver como é que eu posso descrever. A gente pode também pensar aqui o seguinte, né? Esse φ aqui, vamos colocar aqui, eu posso escrever esse, coloquei desse modo aqui. Agora, o φ, a solução, vamos colocar aqui o seguinte, deixa eu escrever assim. Então, esse Φ0 dá zero. O Φj dá J. Né? Então eu tenho esse termo aqui que é Φ0J e depois eu tenho esse termo aqui que é o Φjj. Tá certo. Vamos fazer de uma outra maneira. Então, deixar isso dessa forma. Eu posso substituir o meu campo aqui, mas o que eu quero gerar, basicamente, é a interação corrente-corrente. Aqui eu estou substituindo tudo em favor do campo. Vamos tentar substituir nessa equação aqui o campo em função da corrente. Se eu colocar aqui
se eu imaginar aqui que eu vou substituir, vou pegar esse campo aqui, quer dizer, vamos pegar essa equação, vamos pegar essa densidade lagrangiana aqui, escrita explicitamente para o φJ. Deixa eu apagar isso aqui, não é muito bom, isso aqui está feito, mas não vai levar aonde a gente quer. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu vá considerar apenas a parte da solução que depende da fonte. Para mim, o que é importante é saber relacionar fonte com fonte através do campo. Então, quer dizer, para eu relacionar fonte com fonte através do campo, eu tenho que estar pegando a solução que me dá o campo em função da fonte, é a solução inhomogênea, o φJ. Então, vamos escrever aquela relação naquele lagrangiano, vamos fazer só aqui, substituindo, tomando a situação em que esse φ aqui seja o próprio φJ. Então, para nós ter esse φJ aqui, eu posso escrever, então, esse J aqui, o φJ em função do φ. Vamos escrever isso aqui, então, desse modo. Então, eu vou ter aqui o meio. Então, o nosso φJ ele é a função de Green vezes G. Lembra que o lagrangiano local, né, quando eu colocar isso aqui, está implícito que esse φ de x, ele vai ter um G de x, vai estar simplificado nesse sentido, só para economizar a notação. Depois nós vamos abrir em função da integral. Então, o primeiro campo aqui é o GJ. Aí aqui nós temos o operador e aqui nós temos o outro GJ. Vamos colocar assim. E aqui nós temos menos a mesma coisa. O meu φ, ele é GJ. Esse é o PJ. Só substituindo, então, o meu campo é φ, estou escrevendo aquela ação lá, que lagrangiano lá, por φJ. Estou substituindo o φJ pelo que eu sei dele em função da fonte. Então, vamos colocar o seguinte, esse lagrangiano, ele é todo no ponto x. Então, vamos imaginar que eu, colocando aqui, eu vou só colocar esquematicamente as integrais, esse aqui é o φJ de x. Então, isso aqui, ele vai ter uma integral em dt', uma integral em d3x', vamos colocar assim. E aqui vai ser a função de Green, né? Aqui essa função de Green, então, vamos botar aqui, t' menos t', x menos x', atuando na fonte j, t' x'. Essa é a primeira parte aqui. Aqui eu tenho o meu operador O. Esse operador O, como a gente sabe, ele está definido num instante de tempo tendo uma posição x. É um operador diferencial, pode ter DDT, pode ter Laplaciano, muito bem, pode ter gradiente, tem os operadores aqui, é o operador que me dá a parte que dá a propagação do campo. É aquela parte que a gente tem campo, operadores, pode ter termos de massa, não importa. E aqui, vamos colocar o segundo termo aqui. Então, aqui nós vamos ter um dt duas linhas, d3x duas linhas, uma expressão semelhante. E agora eu tenho que colocar aqui o campo φ de x também, só que essa coordenada aqui, essas coordenadas são as coordenadas interpolantes entre essa fonte e o campo φ de x, e aqui entre a fonte e o outro campo. Então aqui nós vamos ter t menos t duas linhas, x menos x duas linhas, e aqui o j. Aqui vou dar entre parênteses assim, duas linhas, só para saber que é o j de t duas linhas e de x duas linhas. E depois o outro termo que vai aparecer, que é menos o meio, né? Que é menos, perdão. Então, só para substituir a solução do campo gerado pela fonte naquele lagrangiano lá de cima, naquela densidade lagrangiana, levando em conta que o campo φJ ele é gerado pela fonte. Porque qual é o objetivo disso? Eu quero saber qual é a interação entre as fontes mediada pelo campo. Então a ideia é essa, tem essa fonte se acopla nesse campo e esse campo se propaga. Então, se eu tiver um objeto, uma fonte J aqui, outra fonte J aqui,
Como é que eu posso gerar? No fundo, como é que eu vou gerar interação entre cargas se eu tenho a propagação do fenômeno eletromagnético, por exemplo, pela função de Green do fóton? Ou se eu tiver, por exemplo, um outro número quântico, que possa ser o número quântico de cor. Então, eu vou estar gerando a interação entre quarks com cor mediada pelo propagador do fenômeno nuclear forte, que seria o núcleo. Essa que é o cenário que a gente está tentando descrever com isso. Eu queria um cenário de física fica própria. Pela intermediação, pela troca. Então, eu quero ver como é que eu posso buscar, dentro de uma teoria clássica de campo, posso fazer isso, claro, uma teoria quântica de campo também, isso aí é uma coisa bastante interessante, né? Essa discussão. Qual é o potencial que eu posso tirar de uma teoria de campos? Porque normalmente, né, quando a gente pensou que eu acho que nessa aula central, a gente, quando se desfaz, né, da noção de força e passa para a noção de potencial e depois passa para a noção de campo, a gente está imaginando que a gente está agora descrevendo a interação por meio de campo. A gente esqueceu a noção de força e de potencial, tem campo. Então, o elétron tem um campo, o pósitron tem outro campo, e o fóton é um campo, e esses campos estão interagindo, e a interação entre elétrons, ou entre elétrons e pósitrons, ela vai ser descrita pela interação que eles têm com os fótons. Mas a gente pode sempre se perguntar, dada uma teoria de campos que seja clássica ou quântica, se eu quiser propor uma teoria de campos para descrever um certo fenômeno, será que eu consigo tirar dessa teoria de campos o limite onde eu possa chegar a um potencial, ou seja, eu possa conectar isso com uma física de mais baixas energias, onde eu descreva esse fenômeno pelo potencial? Na eletrodinâmica quântica, nós não estamos mais falando de potencial colombiano, a gente fala do propagador do fóton, mas a gente sabe que no limite de mais baixas energias, eu posso falar que a interação entre cargas ela é mediada, ela é feita através de um potencial. Existe uma força de Coulomb, um potencial de Coulomb, ou um potencial magnético, não importa, existe um potencial que me descreve uma situação de interação. Eu quero saber, então, no momento que eu estou com uma teoria de campos, como é que eu leio o potencial? Para saber se, por exemplo, eu estou diante de um modelo. Bom, se eu, por exemplo, agora a gente está diante da possibilidade de existência de uma quinta força, eu tinha mandado aquele e-mail para você, né? Com uma referência interessante sobre a possibilidade de uma quinta força de longo alcance entre spins, né? Um resultado que saiu aí na Science cerca de um mês atrás. Então, se eu estou diante de uma interação que eu quero modelar, eu vou tentar modelar essa interação por meio de uma teoria de campos. A minha pergunta é, essa teoria de campos vai ser capaz de me gerar, no limite de mais baixas energias, um potencial compatível com essa interação spin-spin? Então esse é o problema. Dado uma teoria de campos, né, vamos dizer, primeiramente clássica, não precisa ser quântica, dado uma teoria de campos clássica, como é que eu poderia ter uma informação do potencial? Ou dado uma teoria quântica de campos, como é que eu poderia ter uma informação do potencial? Nós já, quando estudamos a função de Green, eu acho que já na primeira aula do nosso estudo de funções de Green, a gente viu que basicamente a função de Green, ela é o potencial ou o campo gerado por uma carga multiforme. Né? Tá aqui. Se essa carga aqui for multiforme, for uma função delta, a integral desaparece e a função delta que está aqui, ela vai me dizer que a solução que eu vou ter do campo é a própria função de Green. Então, quando a gente pega a função de Green do Laplaciano, a gente, na verdade, está achando qual é o campo gerado por uma carga multiforme quando esse campo satisfaz a equação de Laplaciano. Então, a gente já tinha visto que a função de Green, de uma certa maneira, ela dá o campo, né, no caso da carga multiforme. Agora a gente quer ver como é que eu posso gerar interação entre cargas. Porque aqui, ó, eu já começo a ter uma coisa no Lagrangiano que é quadrática. Eu tenho carga, eu abandonei a noção de campo, o campo desapareceu aqui nessa versão, e eu levei, quer dizer, no fundo eu estou substituindo a noção do campo pela função de Green, que medeia a interação desse campo com uma carga teste. A mesma coisa aqui. Então a gente agora, vamos dizer, desconstruiu um pouco a noção do campo para chegar, eu já estou começando a chegar a uma situação em que eu tenho a corrente e alguma coisa fazendo a interação entre as duas correntes. Essa aqui é a coisa. Eu queria fazer uma comparação. Muitas vezes no mercado, os sistemas têm um potencial de mercado.
Eu posso vender tantos televisores aqui no Rio de Janeiro. Mas depois você tem que, desse potencial do mercado, tem que intermediar, realizar esse potencial com intermediações. Daí tem capital. Você, digamos, no televisual não tem comparando, tem potencial. O potencial pode ter uma aposta de longo alcance, de curto alcance, o que for. Agora, depois, não adianta ficar com esse potencial. Eu tenho que materializar. Então, eu tenho que intermediar para alguma coisa. Então, daí que vem, digamos, a função de green, nessa interação corrente-corrente, você começa a fazer, vamos dizer, analogamente, um tipo de um comércio de partículas. Você tem que ter comércio, porque o universo vai ter dentro do fundo, mas tem um comércio. Nós estamos querendo botar partículas que fazem o papel que o capital faz na sociedade. Então, quer dizer, a ideia toda da teoria de Gage, assim, o que eu entendo de teoria de Gage é que ela justamente precisa de fazer intermediações. Ela cria partículas para intermediar. Então, essa é a ideia da teoria de Gage. Isso não seja clássica, quântica, o que for. Você precisa da noção, né? Porque no fundo, essa é a noção mais natural do campo mesmo, né? Porque qual é a noção do campo? É você justamente substituir a noção de uma ação à distância, basicamente você quebrar a noção de uma terceira lei de Newton, de que a ação e a reação são instantâneas, mas dizer que existe sempre um tempo de propagação entre a ação que você cria aqui e o objeto que vai sentir essa ação. Então, a interação, ela deixa de ser à distância e ela passa a ser gerada, quer dizer, ela vai ser concretizada por alguma coisa isso que faz a intermediação. O campo, quer dizer, o papel do campo intermediador é muito natural quando você quer quebrar esse paradigma da terceira lei de Newton. Aí vem uma comparação com o capitalismo. Eu acho que o capitalismo, ele intermedia uma pessoa e aquele televisor. O capital. Só que aqui, na física, na natureza, tem regras de seleção. Não é qualquer coisa que você tem regras de seleção para acontecer isso. E no capitalismo não tem regra de seleção. Por isso que é chamado de amoral. Assim, essa coisa, primeiro tem que comparar a teoria de Gage com o capitalismo. E daí a necessidade da física, só existe física se você conseguir intermediação. Isso me parece que é o postulado de a teoria de Gage é essa, substitui a interação de contato exatamente por alguma coisa, você introduz o campo propagador, que vai fazer a mediação da interação. Então, você está falando de regra de seleção, por exemplo, na teoria de campo, na física, as regras de seleção importantes para nós são as simetrias. Por que certo campo, para poder gerar interação entre cargas, por que esse objeto tem que ter espinho? Por que se eu não soubesse, por exemplo, se eu tivesse o conceito de carga elétrica e quisesse imaginar um objeto que faça a interação entre essas cargas elétricas, por que esse objeto deveria ter espinho e não espinho? Vamos dizer se eu não conhecesse o eletromagnetismo pelas equações de Maxwell, se eu tivesse assim, se eu partisse da relatividade especial e dissesse, eu quero descrever a interação entre cargas que podem se atrair ou podem se repelir. Ou eu quero quero descrever a interação entre objetos que sempre se atraem. Paulista está cumprido? Os cariocas não? Não. Que vergonha. Não, e você é paulistano, né? Nem paulista. Não, eu estou mostrando porque já se salta. Não, hoje não está dando. Não, pois é. Ontem, sexta-feira, não estava de matar, cara. Nem o carioca eu estou. Carioca eu não sou também, não sou do interior, mas os carioca não. Hoje está mais fresquinho, está melhor. Então, por exemplo, se eu tiver objetos que sempre se atraem, será que eu tenho uma regra de seleção para me dizer, se os objetos sempre se atraem, essa interação deve ser intermediada por spin 0, por spin 1, por spin meio, por spin 2. Eu tenho assim uma variedade de escolha ou não? Se essa interação for atrativa e repulsiva, será que eu vou poder também já saber que tipo de objeto pode intermediar? Então, a simetria de Lorentz, que é a simetria relativista, ela já impõe uma regra de seleção nesse sentido.
Então, se eu tenho cargas que se atraem, mas que também podem se repelir, isso já elimina o spin 0 e já elimina o spin 2. Eu só posso ter, certamente ela vai ter que trocar objetos de spin 1, que é o caso da eletromagnetismo. De fato, né, tem atração e repulsão dependendo do sinal das cargas, e o fóton tem spin 1. Não é à toa que o fóton tem spin 1, porque ele vai descrever a interação entre objetos que se atraem e se repelem. Na gravitação, por exemplo, a massa se atrai. Se eu tenho atração de massas, hoje a gente fala de uma atração gravitacional repulsiva por causa das longas distâncias, né? Mas dentro de distâncias razoáveis, até 1 megaparsec, que a nossa colega cosmóloga está aqui, a gente pode falar de uma interação gravitacional que ainda é atrativa. Então, certamente a interação gravitacional ela pode ser descrita por spin 0 ou por spin 2, não por spin 1. O setor de spin 1 está fora da gravitação. Agora, por que 0, 2 ou 2 e 0? Por que spin 2? Por que o gráfico tem spin 2 e não spin 0? Aí tem outra característica da interação que é uma regra de seleção que diz por que o campo gravitacional deve ser intermediado por um objeto de spin 2 e não spin 0. Porque há uma interação gravitacional com a radiação eletromagnética. O eletromagnetismo interage gravitacionalmente. Você tem uma interação gravitacional entre o fóton, né, e a gravitação. Então, o fóton persegue um campo gravitacional, havendo o chamado encurvamento, né, o desvio da radiação eletromagnética. Então, para que haja esse desvio, para que o fóton ou a radiação eletromagnética, ao passar no campo gravitacional, ela sofra aquele bending, o único jeito é que o gráfico tem um spin 2. Se o gráfico tivesse spin 0, isso não iria acontecer. Então, você começa a selecionar o conceito que você está falando, a intermediação, perfeito. E aí, as regras de seleção que você falou que a física tem que o capital não tem, são, por exemplo, eu não sei se no capital tem ou não tem, estou discutindo o capital, mas a gente pode até pensar depois numa outra ocasião. Mas a física, ela vai te dando essas regras de seleção devido às simetrias e devido a certas observações que você faz, né? Certas observações que tem no mundo. Então, acho que o Reinaldo tinha uma colocação a fazer, pode ser desse eu não entendi por que o fato de você poder atrair ou repelir faz com que você não possa ter spin 2, 0, 0, e se no caso mesmo da massa, a energia escura de alguma maneira, massa escura, você ter massa negativa, não é de alguma maneira você poder repelir? Isso, aí sim, se você entrar agora nesse regime de você entender que a radiação a energia escura pode ser uma espécie de massa negativa, isso sim, isso vai abrir uma discussão nova no campo eletromagnético, pode ser, no campo gravitacional, pode ser até que haja um setor de gravitação que em longa escala seja descrito por um spin 1. A questão é que o spin 0, o spin 1, o princípio de gauge, que está ligado ao spin 1, nós vamos estudar aqui quando a gente estudar o grupo de Lorentz, ele leva, naturalmente o spin 1, ele tem um princípio de gauge associado a ele, que te diz que se esse objeto de spin interagir com algum tipo de matéria, essa matéria pode vir a ter cargas de sinais opostos e a interação pode ser atrativa ou repulsiva. Isso não acontece com o spin 2. Spin par ou 2 em particular? Não, spin 0, vamos dizer, não sei se para spin 3 ninguém sabe, mas para 0 e 2 não acontece. Para 0 e 2 não acontece. Porque na verdade, quando você em relatividade vai manipulando lá para um lado e para outro, em um momento você chega naquele R do seu quadrado. Isso. E aí você vê que isso é uma coisa extremamente geral. Porque, sei lá, você quer fazer o balanço da molécula de água, tem lá as ligações químicas. Para dar certinho lá o balanço de energia, você vai, o balanço de massa, você vai ter que atribuir massa, inclusive, às ligações químicas. Certo. E aí, só que nesse caso as energias são negativas, então você atribui uma massa negativa. Certo. Então não sei se é um pouco uma coisa meio de força barra, é como se tivesse uma massa negativa. Certo. Mas se de fato tiver, de alguma maneira esse cara não é uma massa negativa? Mas eu acho que é mais uma... É só uma forma de falar. Uma forma de falar, eu acho que sim. Acho que é mais uma forma de falar. Eu passei um paper para vocês, não sei se eu passei essa semana um paper para vocês, passei sim, no domingo, sobre aquele experimento lá do CERN, do alfa, né? O experimento alfa, que mostra, quer dizer, já conseguiram construir antimatéria e manter o antiátomo, o átomo de anti-hidrogênio fixo por cerca de milissegundos, né? Cerca de 16 minutos. Então, a ideia agora é já começar a ver se realmente a interação gravitacional da antimatéria é exatamente a interação gravitacional da matéria. Isso não foi provado ainda. O teorema do CPT diz que partícula e antipartícula têm a mesma massa. Mas o teorema do CPT não diz que a interação gravitacional da partícula e da antipartícula são a mesma. Então, isso é uma coisa a ser verificada. Então, provavelmente, né, agora dentro de um futuro próximo,
vai se estudar essa interação matéria-antimatéria com a gravitação. Saber até que ponto a gravitação ela não distingue entre a matéria e a antimatéria. Então, é a discussão que nós estamos colocando aqui. Pode ser que, se a gente agora fala de uma interação gravitacional que em larguíssima escala, escalas maiores do que cerca de 1 megaparsec, a interação gravitacional já começa a ser repulsiva, então pode ser que a gente também tenha que observar no setor gravitacional a ingestão, talvez, de um spin novo, que não possa ser só spin novo. Bom, então aqui, pode falar. O capital curioso. O que é o gato? Capital, ele é de Amaral, ele é a spin, né? O spin ele traz uma regra de seleção, né? Sim. Spin é a simetria do grupo de Jordan. Essa discussão está ficando importante, porque eu acho que eu tinha, desculpa ficar mandando data para vocês, mas é para a gente poder enriquecer a nossa aula aqui. Há cerca de 2 domingos eu mandei para vocês também o trabalho da violação do teorema de Luttinger na matéria condensada. Então, nos supercondutores, parece que está aparecendo nos supercondutores evidências de jump particles. Né? A gente tinha falado por acaso naquela aula que você levantou umas dúvidas aí, umas questões, a gente acabou falando, chegando não só nas partículas, mas nas jump particles, que é um regime de energia em que o campo começa não mais a estar associado à partícula, mas a objetos que não têm mais massa bem definida. O que caracteriza uma partícula, a gente até brincou aqui na sala, né? Para o Wigner era uma coisa, para o Dirac era outra, para um cara que faz para o experimental, para o Hubble é outra, então cada um tem uma visão do que é uma partícula. Então, uma certa hora, a gente falou, a visão de Wigner da partícula, uma partícula relativista é uma representação irredutível unitária do grupo de Poincare. Ela tem uma massa bem definida, isso é que é importante. Ela tem uma massa bem definida e um spin ou uma helicidade bem origem, ou um spin ou uma helicidade bem definidos. Então, se ela tem uma massa bem definida, a gente caracteriza como partícula. A anpartícula ela já é um regime do campo em que aparece um objeto ligado ao campo que não tem uma massa mais bem definida, por causa da simetria conforme. Então, quando a gente está num regime que varia a simetria conforme, nós vamos discutir isso aqui provavelmente na próxima aula, dentro do item de simetria, vamos estudar a simetria de dilatação. E a simetria conforme, ela diz que se uma teoria tem invariância conforme, tem 2 possibilidades. Ou todas as massas são nulas, todos os objetos têm massa nula, ou a massa é contínua. A massa não pode ser mais discreta. Quando a gente tem um sistema em que as massas são discretizadas, o elétron tem uma massa, o quarto tem outra massa, o neutrino tem outra massa. Quando tem as massas são discretizadas, isso quebra a simetria conforme. Então, vamos ver por que a simetria conforme impõe que ou todas as massas são nulas, ou a massa ela varia continuamente. Eu posso ter massa M, posso ter massa 0,1 M, posso ter massa πm, posso ter... As massas variam continuamente. A anpartícula ela entra nesse regime, em que a massa começa a variar continuamente, e aí eu tenho um parâmetro de escala. Então, hoje, por exemplo, é uma coisa interessante saber se as anpartículas aparecem, se elas realmente existem, e elas interagem com as partículas do modelo padrão, qual é a correção que elas dão, por exemplo, a força de repulsão entre 2 elétrons? Será que numa interação eletromagnética repulsiva entre 2 elétrons, eu posso detectar efeitos que sejam efeitos de impacto? Então a gente sabe, quando eu vou estudar a interação entre 2 elétrons, o eletromagnetismo usual, a interação entre 2 elétrons estáticos é a repulsão colombiana. Mas eu estou desprezando aí o spin. O elétron tem spin. E a gente sabe que quando 2 elétrons trocam um fóton, ou trocam 2 fótons, a interação eletromagnética mediada por fóton, ela corrige o potencial colombiano com fatores de spin. Então o potencial colombiano é o potencial colombiano mais as correções devido aos spins do elétron. Porque, claro, se o elétron tem spin, ele tem momento magnético. Então, no fundo, o outro elétron está vendo o campo magnético do primeiro, e o segundo está vendo o campo magnético e o primeiro está vendo o campo magnético do segundo. Então, tem interação de momentos de polo magnético também, e a troca de fótons descreve muito bem isso. A questão é, se eu agora, o elétron interage com o elétron, não só trocando fótons, mas também trocando, por exemplo, as chamadas anpartículas associadas ao campo eletromagnético, a interação elétron-elétron, ela muda, ela recebe correções novas.
E aí, será que eu tenho precisão dos experimentos suficiente para calcular essa diferença de interação, essa diferença de energia, de interação entre dois elétrons devido a esse setor novo? Então essa é uma discussão interessante que está surgindo na matéria condensada também. Saber todos os efeitos, né, que podem incorrer quando a gente está estudando a interação entre, por exemplo, elementos químicos. E a interação de partículas, ela atua nos químicos. As partículas também vão gerar potenciais que dependem dos químicos. Então a gente tem uma série de fenômenos interessantes que vêm da mediação. O tipo de mediação, mas não? Aqui na colégio, se o meu O fosse zero, sei, eu não teria ter a partícula. Isso, eu não teria propaganda. Mas eu poderia ter o GJ, só a interação de contato. E ali estaria a partícula. É. E ali estaria uma contribuição. Desculpa, não. Para você ter amparo, você tem as amparas, elas também têm propagador, só que elas não têm um polo bem definido. Elas não têm o polo bem definido, o polo que te dá a massa. O que caracteriza, nós temos isso, o que caracteriza a presença da partícula quando a gente usa as funções de Green? A questão toda está no polo, onde a função de Green é singular, a relação de dispersão do campo se anula, é ali que eu tenho é ali que a função de Green é importante. E aquele polo do propagador, ele justamente é o zero da equação de campo, ele é o que te dá a relação de dispersão, é o que vai te dar a massa. Quando você tem um particle, você perde essa informação. Quer dizer, a tua função de Green, ela começa a ter zeros. Você vai ter zeros da função de Green, não mais polos da função de Green, que vão estar ligados a esse par. Mas não é que a função de Green seja zero, ela apresenta zeros. Isso que só um exemplo. Não, você tem uma função de Green. Normalmente, o que a gente tem da função de Green? Nós temos um operador aqui, e aqui a função delta de Dirac. Então, e aqui a gente tem uma relação, na verdade, a gente tem aqui um polinômio nos momentos. Por exemplo, a gente tem K2 menos L2 aqui. Então, a gente sabe que é justamente aqui, desse polo da função de Green, que corresponde justamente ao operador O, que na equação de campo seria K2 menos L2, né? Transformado de Fourier do campo. É isso aqui que estaria me dando a relação de dispersão imediata. Eu tenho aqui uma partícula massiva. E2 é igual a P2C2 mais M2C4. Sairia daqui. Agora, o que você tem é que essa tua função de Green, ela não é zero, mas ela vai apresentar zeros. Então, por exemplo, você poderia ter aqui em cima um polinômio que depende de K, de tal maneira que esse polinômio aqui ele vai ter zero para certos valores do momento. E você não tem mais uma massa bem definida. É como se o teu propagador, agora, se ele tiver uma massa bem definida, você está definindo uma partícula. Então você vai ter uma relação aqui agora que te mostra que você não vai mais zerar isso para polos isolados. É como se você tivesse agora uma série de polos ligados continuamente. Você teria uma região aqui que o que vai caracterizar a partícula é o fato dessa massa ser contínua. Ela não ser mais dispersa. Eu não vou ter zeros isolados da função de Green. Porque cada zero da função de Green vai dar uma relação de dispersão. Se eu tivesse, por exemplo, a gente viu um exemplo, a gente pegou alguma coisa do tipo K4 menos alfa, K2 menos beta, algo desse tipo. Então isso me mostraria que essa função aqui, sendo uma função quadrática em K2, ela em princípio poderia ter dois polos. Poderia ter um polo K2 igual a M ao quadrado e poderia ter um polo K2 igual a M2 ao quadrado. Você está marcando partícula. Com a partícula agora você poderia ter alguma coisa aqui, que teria, vamos dizer, algo que se você tivesse, vamos dizer, um K2 menos aqui, um log de K2. Então a gente sabe que isso aqui vai, a função logarítmica, ela não tem polos, ela tem um corte de ramificação. Então a singularidade da função logarítmica, por exemplo, ela está no corte de ramificação do plano complexo. Então você perde a noção agora de um polo isolado e você vai ter singularidade ao longo de todo o eixo. Então isso aqui pode estar marcando para você a presença de um sistema de singularidade que não são mais isoladas. Né? A função deixa de ser meromórfica e ela passa a ter esse corte. Então a estrutura de propagador no setor de impacto é diferente do setor de partícula. Então isso não significa que a função de Green seja assim. Mas aí você tem esse logaritmo limitador. Não, estou dando um exemplo. Depende do modelo específico. Esses K2, K4, está tudo ligado àquela caixinha que a gente chama de Lambertiano. Não, da Lambertiano. Aquela caixinha é a base da relatividade.
colocar a caixinha e está com variações de vida. Agora, você, sem aquela caixinha, com aquela caixinha você sempre vai ter que ter, vai dar, qualquer pessoa que tiver, vai dar K2, K2, K1, vai ter partículas. Mas de polos isolados. Partículas. Você para ter um plástico sem violar, sem ter caixinha, é possível. É só que você não vai ter mais e sem violar, sem violar invariância de Lorentz, exatamente. Você agora não tem mais. É o que eu estou dizendo, porque o propagador ele não é mais uma função meromórfica, é uma função que tem polos isolados. Ele passa a ter agora a estrutura de analiticidade dele é diferente da estrutura de polos. Mas ele obedece a invariância de Lorentz, ele não viola a invariância de Lorentz. O que é a Linal? Desculpa, uma dúvida, porque nesse caso, sem olhar ele para o polo, eu teria de campo normal, então no campo livre eu posso fazer uma superposição de simuladores harmônicos. Isso. Aí eu vou lá achar os técnicos de simuladores harmônicos, eu posso fazer naquela base de foco e eu vou ter lá os estados uma partícula de chapéu. Né? Isso, dos E aí, tem alguma interpretação agora? Porque o espectro deve continuar sendo 1, 2, 3, 4, né? Certo. Tem algum significado isso agora? Agora não tem. Eu acho que não tem mais significado. Você tem que buscar uma outra, porque em teoria de campos, nem sempre essas representações, representação de estados coerentes, representação de focos são equivalentes. Você pode ter, na mecânica quântica essas coisas são equivalentes, mas quando você tem um número infinito de graus de liberdade, não necessariamente. Muda tudo. Muda tudo. Teoria de campos ela tem esse problema, porque ela é um infinito, tem um número infinito de graus de liberdade. Então muitas coisas que valem para a mecânica quântica já não valem mais para a teoria de campos. A própria quebra espontânea de simetria é isso bem claro. Você nunca pode ter quebra espontânea de simetria em mecânica quântica, mas você pode ter em teoria de campos por causa do número de graus de liberdade sem fim. Se vocês quiserem uma coisa mais interessante, eu posso dar um trabalho mais assim, básico para vocês lerem sobre essas amparas, porque isso é uma coisa que vai estar agora aparecendo, não é moda não, isso não é moda, isso é assunto fundamental. Só que ele não aparecia, não tinha necessidade de aparecer. Eu acho que agora com esses últimos resultados, sobretudo da matéria condensada, isso vai começar a ficar mais interessante do que na própria teoria de campos. Elas foram introduzidas na teoria de campos e, claro, o Atlas, na colaboração Atlas do LHC, tem uma proposta de fazer medição de efeitos de anpárticos, mas provavelmente tudo está indicando que desses novos materiais vai ser talvez mais fácil detectar a presença de anpárticos já em sistemas de matéria condensada. Vou dar referências então, uma outra referência para vocês. Bom, então olhando esse cálculo aqui, agora todo mundo, quer dizer, esse cálculo aqui é imediato. O que acontece? Esse operador de campo, ele depende das coordenadas Tx, ele vai entrar nessa integral aqui. Então, esse operador de campo atuando nessa função de Green vai dar a função delta. A função delta vai dar um delta de t menos t duas linhas, delta 3 de x menos x duas linhas. Esse delta que vai aparecer aqui vai cancelar essa integral e vai fazer tudo que é duas linhas aqui ser uma linha aqui. Então eu vou ter, aqui nesse termo, eu vou ter esse g, esse j e aqui um j. Quer dizer, todo esse termo aqui, esse o aqui, atuando nesse g aqui, vai me sobrar um g duas linhas que a função delta vai tornar de g'. Então eu vou ter algo do tipo g', g de x', j de x', perdão, j de x', g, j de x', que é o mesmo termo que eu tenho aqui. Aqui eu tenho um j de tx, aqui eu tenho essa integral aqui em t menos t, aqui eu vou ter, é tudo t, isso aqui me fez virar um delta de t'. Então tá certo, eu tenho uma integral linha aqui em o, j, exatamente, vai ficar um delta de, vai ficar um delta de t menos t duas linhas. Então esse cara aqui não vai ficar duas linhas, vai ficar j de tx, por causa da função delta que está aqui. Então vai produzir um termo desse tipo aqui. Meio menos 1, que esse termo que está aparecendo no sinal menos. Então, no final de tudo, a interação corrente-corrente, ela sai basicamente aqui. Eu vou ter um lagrangiano, que a gente pode dizer que é um lagrangiano efetivo, que vai apenas me dar a interação corrente-corrente. É um lagrangiano efetivo corrente-corrente. Ô José, não está muito claro, não? Está aparecendo na tela? Está aparecendo. Ah, está aparecendo. Sabe por quê? Não está legal. Tem alguma coisa para esse jeito, não sei. Andar lixando esse quadro, está muito vizinho. Então isso aqui vai ficar menos 1 meio, 1 menos 1 meio, né? Então menos 1 meio, 1 meio menos 1, então vai ficar menos 1 meio. E aqui então ficou
em J de Tx por ficou assim, J de Tx, né? Então eu tenho uma fonte, tenho aqui a função de Green, está fazendo a mediação, T menos T', x menos x', e aqui eu tenho a outra fonte, T'. Então fica claro que a função de Green, ela está fazendo o papel dessa intermediação entre duas fontes. Eu tenho as duas fontes, posso estar aqui integrando. Se eu quiser, por exemplo, escrever isso aqui, deixa eu apagar isso aqui. Eu posso escrever no espaço de Fourier, aqui. Se eu pegar a ação, por exemplo, né, vamos substituir, então, em vez de trabalhar com Lagrangiano, vamos colocar assim, deixa eu colocar a ação. Então, vamos colocar aqui uma ação efetiva, né, uma interação corrente. Então, há uma diferença sendo ação, eu vou ter apagar isso aqui, vamos colocar assim, a gente tem esse fator meio aqui. Então, devido a ser ação, a ação me traz a integral em t e x. E aquela mediação da função de Green estava me trazendo a integral em t' de 3x'. Então fica aqui, ó, aqui tem uma fonte, tem a função de Green, e aqui eu tenho outra fonte. Então, isso que eu estou dizendo que a função de Green, ela está gerando, né, no espaço de configuração, a interação corrente-corrente. Então, o papel, basicamente, se a gente quiser ler daqui, então, por exemplo, se essa carga for uma carga pontiforme e essa carga aqui também for uma carga pontiforme, eu tenho funções delta, então, basicamente, a ação vai ser a interação entre duas cargas mediadas aqui por essa função de Green. Se eu tiver cargas pontiformes, eu vou ter a função de Green calculada, né, ligando uma posição da corrente a outra, uma posição de uma carga, a posição da outra carga. Então, se essa função de Green for, por exemplo, a função de Green do Laplaciano, que é 1 sobre R, vai aparecer o potencial quilompiano. Então, essa função de Green está completamente determinada por esse operador óbvio. Então, se for um problema de Laplaciano, é a função de Green do Laplaciano. Se for um problema de um Laplaciano com massa, é o potencial de um cabo. Então, é o operador de onda que vai governar essa função de Green. Então, a interação entre cargas, ela fica sendo mediada pela função de Green. Então, o papel da função de Green, quer dizer, na teoria quântica de campos, a função de Green é o propagador. Então, o propagador está substituindo o papel do potencial. Que antes eu tinha isso, eu tenho a carga, J, ela gera o campo aqui, o ponto aqui. Agora eu estou abrindo mão da noção de campo, estou dizendo que eu vou querer ver a interação entre carga e carga. Então, se eu tiver duas cargas, essas duas cargas vão interagir, trocando a função de Green, que é a função de Green dos campos que fazem a mediação da interação. É isso que eu estou querendo colocar para vocês. Então, se a gente, por exemplo, no eletromagnetismo, né, coloca aqui o propagador do fóton, vamos ver na teoria relativista. Ele, cara, sobreviveu à Patagônia? Pois é. Depois eu conto para você. Eu tenho que mandar as fotografias. Domingo manda pro grupo todo. Coloca as fotografias aí. Já botou no Facebook? Manda teu. Não, depois eu conto pro senhor. Coloca pra nós aí. Valeu a pena? Valeu a pena? Depois eu conto pro senhor. Então já viu? Teve um problema aí no meio do caminho. Sobreviveu, né? Então tá bom. Eu estava até preocupado. Ele ia ficar 3 semanas, ficou um pouquinho mais, não ficou? É porque teve feriado. Ah, por causa disso aí, você emendou, né? Então tá jóia. Então, basicamente era essa só a observação que eu queria fazer para vocês, né? E, por exemplo, os detalhes, né, da função de Green, o campo, nós estamos lembrados aí, nós estudamos aí, vimos que se o campo tem índices, né? Então eu posso ter uma função de Green escalar, nós podemos ter uma função de Green com índice vetorial, nós podemos ter uma função de Green com índice tensorial, nós podemos ter uma função de Green com índice espinorial, alfa, beta. Então, a função de Green, ela vai estar ligando as correntes. Então, a estrutura de índices da função de Green é que vai me dizer o spin, né? Essa função de Green é escalar, o spin é zero. Essa função de Green é vetorial.
ela está tratando alguma coisa que tem spin 1. Essa função de Green aqui, por exemplo, se ela for tensorial e simétrica, ela está fazendo alguma coisa que pode ter spin 2 e spin 0. Essa função de Green aqui está lidando objetos de spin meio. Então, o spin, a função de Green, ela carrega o spin, e aí o que o Dória fala da regra de seleção, para ter invariância, invariância rotacional numa teoria não relativística, ou para ter invariância de Lorentz numa teoria relativística, esses índices aqui estão todos casados. Então a função de Green ela vai acoplar essa fonte que deve ter o seu spin com essa fonte que deve ter o seu spin. Se a função de Green é com dois índices, é porque, na verdade, se essa função de Green aqui, por exemplo, ela tem índice I, J, é porque ela tem que estar acoplando uma corrente JI com uma corrente J índice J. Então essa função de Green aqui, ela vai estar acoplando um objeto de spin 1 com outro objeto de spin 1. Então ela vai trazer a informação de que esses spins interagem. Então é por isso que a função de Green ela vai dar sempre correção que depende do spin. Porque a estrutura de índice da função de Green, ela vai se acoplar com esses objetos aqui. Então esses objetos aqui, se esse objeto for um objeto com índice vetorial, por exemplo, ele tem spin 1. Então aqui nesse caso eu estou tratando da interação entre alguma coisa que tem spin 1, uma outra fonte que tem spin 1, e elas estão interagindo, trocando essa função de Green aqui. Se eu, por exemplo, no caso da eletrodinâmica, o meu elétron tem spin meio, então eu vou ter uma carga aqui, uma corrente aqui que é J alfa, é o spin do elétron. Aqui eu vou ter que ter uma função de Green J alfa beta, e aqui o J beta. Então, a função de Green, automaticamente, ela vai fazer com que ela acopla os índices de spin das fontes que estão em interação. Então, ela vai introduzir uma interação spin-spin. Se a gente pegar, por exemplo, posso pegar no intervalo, eu pego a expressão lá para vocês, a interação, qual é a correção, né, a interação entre dois elétrons devido à troca de fóton. O fóton tem spin 1, o fóton é trocado entre os elétrons que tem spin meio, então o potencial não é só o potencial coulombiano. O potencial coulombiano é uma aproximação bastante grosseira. O potencial coulombiano, ele não vê o spin. Então, se é elétron que tem carga, se é objeto de spin 0 que tem carga, o potencial coulombiano é 1 sobre R. Ele não percebe a estrutura de spin. Agora, se são dois elétrons, então o potencial vai ser o coulombiano devido só à repulsão das cargas, mas vai ter um termo extra, porque o elétron tem spin. E o elétron tem spin e tem carga, então ele tem momento magnético. Se ele tem momento magnético, ele gera campo magnético, campo dipolo. Então o outro elétron vai perceber o primeiro elétron pelo campo magnético que ele gera. É pequeno, é uma interação muito menor do que a coulombiana. Mas a gente sabe que a eletrodinâmica ela tem precisão de uma parte em 10 a 10. Então eu tenho condição de medir essa interação. Está claro o conceito? Então eu só queria chamar a atenção de vocês para isso também. Da importância da função de Green, quer dizer, através da função de Green, eu sei como é o potencial da teoria. Agora, eu não ensinei a vocês como deriva. Eu posso dar uma referência para vocês, eu vou pegar a referência lá. Tem um paper muito bom, um autor chamado Fernando Wilson. E tem um potencial electron. Não, exatamente, o paper dele é potentials. Tem a referência lá, esse artigo de 92. Vou trazer a referência para esse. Mas então ele mostra como é que a gente pode. E aí você tem que saber como extrair o potencial. Tem um método simples para a gente poder extrair o potencial a partir da função de Green. Mas o que é importante é isso. A função de Green, ela dá essa informação para nós também. Ela dá a informação de como os objetos interagem, como fica a interação de spin. E isso hoje em dia em matéria condensada tem sido bastante interessante, porque em conexão com esses materiais mais refinados, aí, de nanotubos, né, grafeno, então a interação entre os portadores de carga começa a ser importante. E essa interação entre os portadores de carga, ela ressente, né, da troca que é feita. Né? Então, se eu tenho não só, por exemplo, interação eletromagnética, mas se a gente tem, por exemplo, outro tipo de interação, áxions, por exemplo,
os isolantes topológicos, aparecem objetos como se fossem áxions. Esses áxions são partículas de spin zero que também podem fazer a mediação do potencial entre os elétrons. Então aparecem correções novas entre os objetos que são os portadores de carga. Então eu vou depois, no intervalo, eu pego uma sala feita para dar referência precisa para vocês. E vamos começar agora a discutir um pouco as simetrias, né? Bom, então todo mundo já tem uma visão aí da graduação, a importância da simetria, né? Todo mundo já tem uma experiência com a mecânica newtoniana, simetrias, leis de conservação, problema planetário, conservação do momento angular, né? problema do campo central, simetria rotacional. Depois na mecânica quântica a gente tem vários tipos de simetria de paridade, simetria de reversão temporal, as simetrias também usuárias na mecânica clássica. A mecânica quântica, tipo simetria rotacional, conservação do momento angular. Então a gente já sabe que as simetrias, né, são importantes e elas estão sempre associadas, né, basicamente, à degenerescência. Tanto clássica quanto quântica. Né? Se eu tenho um problema com simetria, eu devo ter várias soluções, diferentes soluções, né, para o mesmo problema. Se a gente, por exemplo, tem uma equação desse tipo, assim, né? Você tem um operador O aqui, atuando no campo, dando uma fonte, né? Então, se esse operador aqui é inversível, eu tenho uma solução única para esse problema. Mas se esse operador aqui não é inversível, se ele é singular, significa que eu devo ter diferente, eu posso ter diferentes soluções, né, para o mesmo problema, a solução não é única. Então, agora, a presença, né, quer dizer, a ideia de que se esse operador aqui, que é o operador que dá a dinâmica do campo, ele tem alguma singularidade, né, quer dizer, ele é um operador singular, então a gente sabe que o fato dele ser singular significa que ele tem alto valor em zero. O determinante dele é zero. Se ele tem alto valor em zero. Então, se ele tem alto valor em zero, se o determinante dele é zero, deve ter alguma simetria por trás disso aí. Deve ter, nós já tínhamos entendido um pouco que, por exemplo, pode ter algum tipo de operação de projeção, de operador de projeção. Eu não consigo inverter esse operador, porque esse operador ele não consegue varrer todo o espaço dos campos, ele está restrito a um subespaço menor do campo. Então, seja classicamente e quanticamente, a gente sempre associa, né, a simetria a uma degenerescência. Na mecânica quântica, o problema fica também bastante simples, né? Porque a gente tem um hamiltoniano atuando no estado, né, no problema estacionário, dando uma certa energia. Se eu tenho uma simetria desse hamiltoniano, se esse hamiltoniano tem uma simetria, significa que deve ter no meu espaço de estados, deve ter um operador unitário que implementa essa simetria. Então deve ter um operador que deixa o meu hamiltoniano invariante. Isso é a simetria do meu hamiltoniano. Então tem um objeto. Quer dizer, esse hamiltoniano pode ser substituído por esse hamiltoniano aqui por causa da invariância. Então eu tenho U, H, o dado. O hamiltoniano é invariante. Então, se esse operador é unitariamente representado, então significa que eu posso multiplicar a esquerda por o Dagger. Então aqui vem o Dagger psi. E esse operador sai daqui. Então isso mostra que se psi é solução, o Dagger psi também é solução com a mesma energia. Então a invariância do Lagrangiano, né, na mecânica quântica, se essa simetria ela é unitariamente implementada no espaço de Hilbert, dos estados, isso significa que eu tenho mais de uma solução independente, né, associada com o mesmo nível de energia. Então eu tenho degenerescência. Então a gente sabe que o problema da simetria está sempre associado à degenerescência. Se a gente detecta uma degenerescência, por trás deve ter uma simetria. Então é assim na mecânica quântica, é assim na mecânica clássica também, né? Quer dizer, na mecânica clássica a gente sabe que a degenerescência está configurações distintas do sistema no mesmo valor da energia. O caso, por exemplo, do potencial central. Se a distância não muda
mas a configuração angular muda, o valor da energia de interação é a mesma. Então nós temos sempre, a simetria está sempre associada a uma degenerescência. Na teoria dos campos, os campos sendo clássicos, né, determinados por equações de campo, né, são campos determinados, determinísticos, as simetrias elas têm uma maneira, elas se revelam de um certo modo e se revelam de uma maneira mais simples. Na teoria quântica de campos, quando os campos deixam de ser objetos clássicos e passam a ser operadores, aí eu posso ter problemas mais delicados para implementar a simetria. Nem sempre uma simetria clássica pode ser implementada quanticamente. Às vezes a teoria clássica ela tem todas as simetrias que são cabíveis, no entanto a teoria quântica correspondente ela perde algumas das simetrias no processo de quantização. Então isso aí está ligado, né, ao tópico que a gente chama em teoria quântica de campo, que é o tópico das anomalias. Né? A anomalia é uma obstrução quântica à implementação de uma simetria clássica quando eu passo para o regime quântico. Por exemplo, também na mecânica clássica, né, sempre que a gente implementar uma simetria unitariamente, então eu automaticamente tenho degenerescência. Na teoria quântica de campos, nem sempre a gente consegue ter uma representação, uma implementação unitária da simetria. Nem sempre, num problema de teoria quântica de campos, uma simetria ela pode ser introduzida de uma forma unitária no espaço de estados, no espaço de Hilbert. Essa obstrução é o que a gente chama de quebra espontânea da simetria. E aí a degenerescência não aparece. Por isso que quando tem quebra espontânea de simetria, aparecem massas. A gente explica as massas. Então, na teoria de Salant-Glashweimer, quando há uma quebra espontânea da simetria, os bósons vetoriais ganham massa, os elétrons ganham massas, os quarks ganham massas. Então, a quebra espontânea da simetria, na verdade, ela se reflete através do aparecimento de massa. Mas isso não é o ponto de partida. Às vezes a gente troca o começo pelo fim. Na verdade, o que está acontecendo de uma maneira mais fundamental, dentro de uma descrição um pouquinho mais de princípios fundamentais, o que está acontecendo na quebra espontânea da simetria é que aquela simetria que é do lagrangiano clássico, que é da teoria clássica, ela não consegue entrar na teoria quântica no espaço de estados. Eu não consigo representar aquela simetria através de um operador unitário que vai atuar nos estados quânticos do meu sistema. Então, a não possibilidade de trazer uma teoria, de trazer uma simetria para o espaço de estados, para o espaço quântico, né, para o espaço de estados quânticos, para o espaço de Hilbert, de uma forma unitária, representa a quebra espontânea da simetria. E aí, se eu não tenho mais essa possibilidade, eu perco a degenerescência. Se esse operador aqui não mais existe, esses objetos aqui não fazem sentido. E é isso que é a quebra espontânea da simetria. De uma outra maneira, colocando. Claro, a gente muitas vezes associa a quebra espontânea da simetria ao famoso chapéu do mexicano, pega o mínimo, expande em torno do mínimo, mas isso é uma história que é uma história muito simplificada, uma história muito simplista. Não tem que acreditar que o mundo foi feito em 7 dias. Né? Na verdade, o mundo foi feito em 7 dias, como também as quebras espontâneas da simetria não é o chapéu do mexicano. O chapéu do mexicano é apenas uma maneira de eu realizar essa historinha. A questão é muito mais profunda. Vamos lá, é saber se uma simetria, quando a gente faz uma teoria de campo, né, mesmo que seja quântica, a gente começa com o lagrangiano, que é clássico. A gente pega os campos, escreve o lagrangiano, né, teoria de Salant-Glashweimer, da QCD, a gente bota o lagrangiano da QCD, como se ele fosse tudo clássico. Depois é que eu dizer, esses campos são quânticos, satisfazem certas relações de comutação, vou criar o espaço de Hilbert dos estados. Então você quantiza depois. Então quando você joga o lagrangiano, você joga o lagrangiano clássico. Ele tem as simetrias que você pensa que ele tem, todas as simetrias. Classicamente você coloca a simetria basicamente que você quer. Mas quando você quantiza e você diz, meu campo deixou de ser um campo clássico, passou a ser um operador quântico, as simetrias que eu quero, elas podem ficar no meio do caminho. Uma quebra espontânea da simetria é um exemplo desse tipo. Eu tenho uma simetria no lagrangiano clássico, mas quando eu vou olhar os estados da teoria, eu não vejo essa simetria. Essa simetria foi perdida. Isso é a quebra espontânea da simetria. Ou se a simetria é quebrada por uma anomalia, o problema ainda é mais sério. A quebra da simetria ela não é nem espontânea, ela é abrupta, ela é explícita.
Então é uma outra obstrução que nós temos para levar uma simetria clássica no nível quântico. Então, já não vou colocar só para terminar o discurso. Então, nós vamos trabalhar as simetrias clássicas. Então, nós não vamos estar enfrentando esses problemas. Pelo menos, o problema da quebra espontânea da simetria, eu vou comentar, vamos trabalhar um pouco aqui, mas não vou enfrentar o discurso da anomalia com vocês, porque ele é um problema mais particular mesmo de uma teoria quântica de campo. A gente precisaria ter alguns insights mais profundos de alguns tópicos, trabalhar melhor alguns tópicos da teoria de campo para trazer a discussão da anomalia. Mas eu vou indicar para vocês qual é o problema, para vocês já ficarem sabendo aonde é que a anomalia vai aparecer na teoria quântica de campos correspondente. Numa teoria clássica, né, então, classicamente a gente pode falar da quebra espontânea da simetria, imaginando o que significa ela quando a teoria for quantizada. Quer dizer, a quebra espontânea da simetria também é um problema típico da teoria de campo, ela não aparece na mecânica quântica. Em mecânica quântica, nós nunca vamos detectar mecânica quântica com um número finito de graus de liberdade, mecânica quântica de partícula, nós não vamos detectar uma quebra espontânea da simetria, porque existe um aparato matemático que garante que toda simetria ela pode sempre ser colocada de forma unitária dentro da mecânica quântica, que é o chamado teorema de von Neumann. Ele diz que toda simetria, que é uma simetria das relações de comutação canônicas, ela pode sempre ser implementada de forma unitária no espaço de Hilbert. Então, eu não vou ver quebra espontânea da simetria em mecânica quântica. Então, se eu escrever o chapéu do mexicano para um problema de mecânica quântica, não tem quebra espontânea de simetria. Se eu escrever o chapéu do mexicano para uma teoria de campos, onde eu não tenho mais partícula, nem função de onda, nem de campo, aí eu vou ter a quebra espontânea da simetria, porque o teorema de von Neumann, ele falha na teoria de campos, porque a teoria de campos pressupõe um número infinito de graus de liberdade, que não é mais um número infinito. Então essa aqui é a discussão. Então, as simetrias, já estou abrindo a palavra para você, então vamos trabalhar as simetrias do ponto de vista das simetrias clássicas. Então, para nós, tem duas categorias de simetrias. Simetrias de espaço-tempo, translação temporal, translação espacial, rotações espaciais, dilatações. Vamos falar dessas simetrias mais básicas do espaço-tempo. E depois a gente vai falar das simetrias internas, que são ligadas, por exemplo, a números quânticos que não são do espaço-tempo, não são nem energia, nem momento, nem spin, nem momento angular, mas são, por exemplo, carga elétrica, números spin isotópico. Vamos falar das simetrias internas e das simetrias espaço-temporais, certo? Então, só estou chamando a atenção de vocês para esse discurso das simetrias, a gente tem que colocar bem claro, o discurso da simetria está na teoria de campos clássicos ou na teoria dos campos quânticos? Ela está na mecânica quântica ou está na teoria quântica de campos? Então, as simetrias, elas percebem qual é o ambiente que eu estou. Faz diferença. Às vezes, um teorema que vale no caso não vale no outro. Pode não, Reinaldo? Não, eu ia falar que você tinha falado da quebra de espontânea de simetria como permitindo você introduzir massa. Isso. E aí, eu não te dei, mas só por curiosidade, Certo, para ver se faz algum sentido. Fala. Você disse que isso surge porque você não consegue implementar uma transformação unitária. Unitariamente. E aí, basicamente, a massa vai ser o cara que vai distinguir os diversos estados? A massa vai distinguir, ela vai quebrar a simetria, porque você... vamos dizer, na mecânica quântica, né, a degenerescência é em níveis de energia. Você tem estados distintos com a mesma energia. Certo. Se a simetria for quebrada espontaneamente, você vai ter estados distintos com energias distintas. Sim. Mas na relação com a relatividade, a energia é massa. Então você teria partículas distintas com massas distintas. Mas ainda deveria ser contínua a massa, não deveria ter esse problema. Porque uma vez você teria, no caso quântico, uma continuidade de estados. Então, quando você associa as massas, você está associando aos estados ligados do sistema. Então você está falando, e os estados ligados são ele discreto. Quando você vai para o setor contínuo, o espectro contínuo, exatamente, você tem um problema de espalhamento. Aí você já não está mais falando da criação, você não está mais falando de estados que têm uma identidade, não são mais estados ligados, não seriam mais partículas. Né? A gente associa partícula a alguma coisa que tem uma existência por um tempo razoavelmente alto. Então seria um estado ligado, que pode até ser meta-estável, ele pode decair depois de um certo tempo, mas ele tem um tempo de vida que dá para você identificar ele como um objeto em si, e depois ele decai, ele tem uma largura de decaimento. Tá certo?
Que legal. Professor, Não. número, não sei, Fala. número leptônico e bariônico é simetria interna? São simetrias internas. Então, o número leptônico pode ser uma simetria U1 ou o número bariônico também. Então, você tem simetrias internas de natureza distinta, mas é como se fosse a carga elétrica. Então, vamos começar a falar das simetrias. A gente sabe, então, nós vamos estar trabalhando campos, e aí a simetria, mas nós estamos fazendo agora o paralelo com a mecânica clássica, com a mecânica newtoniana. Nós sabemos lá da mecânica newtoniana que quando nós temos uma simetria sobre translação, né, simetria sobre as simetrias que a gente tem na mecânica clássica, por exemplo, se a gente tem uma simetria sobre translações temporais, a gente sabe que nas simetrias sobre translações temporais, se eu tenho um lagrangiano, né, nós falamos lagrangiano de partículas, né, em que eu tenha coordenadas generalizadas, velocidades generalizadas, em princípio, nós temos também uma dependência explícita do tempo, né? Então, se o meu lagrangiano não depende explicitamente do tempo, né, essa derivada em relação a t, a derivada explícita, com Q e Q ponto fixados, né, essa dependência explícita em Q é zero, então a gente sabe que a gente pode escrever, né, essa equação da seguinte maneira: ddt, né, desse lagrangiano aqui, é dl dq Q ponto mais dl dq ponto Q2 pontos, né, mais dl dq. Aqui eu não estou colocando as barrinhas, né? Quer dizer, essa derivada é com Q ponto e Q constantes, essa derivada é com Q e Q constantes, e essa derivada é com Q e Q ponto constante. Então, se o meu lagrangiano não depende explicitamente do tempo, se o meu lagrangiano não depende, isso aqui é a derivada explícita, que é a derivada feita com Q e Q ponto fixado. Se o meu lagrangiano não depende explicitamente do tempo, isso aqui é zero. E aí eu sei pelas equações de Euler-Lagrange que esse objeto aqui é ddt dl dq ponto. É o primeiro termo. Eu substituo dl dq pela equação de Euler-Lagrange. Estou supondo que o meu lagrangiano só depende de q ponto, não depende de q dois pontos. Mas valeria da mesma forma. Teria aqui q ponto, perdão, e mais o segundo termo, mais dl dq ponto, q dois pontos. E aí a gente vê, né, que isso aqui está dando para nós ddt, né? Está dando ddt de dq ponto, né? De dl dq ponto, dl dq ponto, q ponto. Então, isso sendo igual àquilo, então nós temos que ddt, né? De dl de q ponto, né? Tá, deixa eu dar aqui. Primeiro termo é dl dq ponto, e aqui o segundo termo está certo, né? Tem dois pontos, tem dois pontos, então esse termo aqui é a derivada desse, então esse termo aqui é a derivada desse produto aqui. Então isso aqui fica q ponto, dl dq ponto é o momento, menos L igual a zero. Então, isso aqui é justamente uma newtoniana. Então, se a gente tem um lagrangiano que não depende explicitamente do tempo, né, então, nesse caso, eu tenho invariância por translação temporal, se eu faço uma translação temporal, então eu sei que a minha coordenada Q de T, né, ela é uma coordenada Q de T', é uma translação temporal. Então, o meu lagrangiano L de Q' de T', que T' é igual a L de Q de T para T'. Então, se eu tenho invariância translacional, quer dizer, a condição para ter invariância translacional do tempo é que o meu lagrangiano não dependa explicitamente do tempo. Isso aqui me assegura invariância sobre translações temporais. A invariância sobre translações temporais é não ter dependência explícita no tempo. Não ter dependência explícita no tempo significa que esse termo é zero, então significa que meu hamiltoniano é constante no tempo. Então, seria o que a gente conhece da mecânica clássica usual, que translações, invariâncias sobre translações temporais estão associadas à conservação da energia, né? Então, a questão agora é, se a gente faz isso em uma teoria de campo, né? Agora eu tenho uma densidade de lagrangiano e eu não tenho mais coordenadas de partícula, mas eu tenho campos, né? Então, vamos também fazer a seguinte suposição. Meu lagrangiano, depois eu deixo uma tarefinha aí com derivada em segunda. Meu lagrangiano vai depender dos campos, em princípio,
Esse campo aqui pode ser designar qualquer campo, pode ser campo escalar, pode ser campo vetorial, pode ser campo exponencial, uma família de campos aqui, e tem as derivadas temporais desses campos e as derivadas espaciais desses campos. Não estou supondo que o meu lagrangiano tenha dependência em derivadas superiores. Se tiver, eu vou deixar o exemplo para vocês fazerem. E aí, em princípio, ele pode depender também das coordenadas temporais e das coordenadas espaciais. Então, isso aqui seria o meu lagrangiano geral. Por exemplo, nada me impede, né, de eu ter um lagrangiano que depende, por exemplo, dos campos, pode depender das derivadas primeiras temporais dos campos, pode depender das derivadas temporais segundas dos campos, pode depender das derivadas espaciais primeiras, pode depender das derivadas espaciais segundas, e pode depender de três. Poderia ter um lagrangiano, né? Que é o que a gente chama de lagrangiano com derivadas superiores. Então, se eu tirar as equações de Euler-Lagrange aqui, como ele tem derivada segunda aqui, né, a minha equação de Euler-Lagrange vai passar, ele pode ter derivada quarta. Então, eu teria uma equação com derivada segunda. Mecânica clássica, né? Geralmente a gente não usa derivada segunda, porque a derivada segunda já é aceleração. Então, eu tenho coisas que dependem só da velocidade. Mas uma teoria de campos clássica, né? Depois quântica também, a situação se complica um pouquinho, mas é possível. Eu tenho um lagrangiano que, em princípio, depende de derivadas segundas também. Claro que as equações de Euler-Lagrange que saem daqui diferem dessas aqui, porque eu teria, né, como vocês sabem, aquela regra de integração por partes, quando a gente faz o princípio variacional, a gente jogaria em termos novos. Bom, eu vou deixar isso aqui já preparado como tarefa para a gente rediscutir a questão das simetrias nessa situação aqui. O que seria, na verdade, o hamiltoniano nesse caso, né? Se a gente faz uma invariância sobre translação temporal, aqui vai ficar claro que aparece o hamiltoniano. Aqui vai aparecer uma noção generalizada de hamiltoniano, que agora eu tenho objetos homogêneos, né, de derivada segunda. Seria o caso mesmo da mecânica clássica, né? Se a gente olhar na mecânica clássica, vamos pegar na mecânica de partículas, né? Mecânica mesmo de partículas. Se eu tivesse um lagrangiano que depende de quê? Que ponto? Que dois pontos? T? Né? A invariância, então, as equações de Euler-Lagrange nesse caso seria D2, dt2, de dl, dq dois pontos, menos ddt, de dl, dq ponto, mais dl, dq. Então, essas seriam as equações de Euler-Lagrange. Agora, nesse caso, né? Tem derivadas superiores, derivadas segundas, né? O que significaria, né? Uma grande não depender agora da derivada segunda temporal. Se eu tiver isso aí, a gente faz o princípio variacional e vê que vai dar isso aqui. Se eu agora tenho invariância sobre translações temporais, quer dizer, o meu lagrangiano agora não depende explicitamente de T, então a dependência, a dependência em T desse lagrangiano, ela está na dependência em T do quê? Então, dl dq, q ponto, mais dl dq ponto, d dois pontos, mais dl dq dois pontos, q três pontos, mais dl dq, derivada explícita, né? Tendo que o ponto que é dois pontos constantes. Então, isso aqui é zero para nós. Então, esse termo aqui é zero, porque o lagrangiano não depende explicitamente do termo. É o caso da invariância translacional. Então, eu tenho que ver, será que eu consigo tirar uma lei de conservação daqui? Né? Então, vamos pensar, esse cara aqui eu sei quem é. Pelas equações de Euler-Lagrange, esse termo aqui para nós, ele é ddt. Estou colocando isso aqui só porque esse resultado, para a mecânica clássica, ele não é interessante. Porque a gente nunca trabalha, dificilmente a gente trabalha em lagrangianos que dependem da aceleração. O lagrangiano depende das coordenadas e da velocidade. Estou colocando ele mais como um exemplo de trabalho para vocês fazerem no caso dos campos. Tá? Então, esse caso aqui, ddt de dl, dq sai daqui. ddt
tem de DR que é ponto, né? E aqui tem que é ponto. E aí esse termo vem para cá com o sinal trocado, menos D2, DT2, DL, DQ dois pontos, né? Que é esse termo aqui. Ainda mesmo que ponto. Estou só trabalhando a equação de ordem Lagrange nesse termo. Agora que nós temos esse termo, DL, DQ ponto, que é dois pontos. E temos esse termo aqui. DL, DQ dois pontos e 3 pontos. A minha ideia, né, para a gente poder ter uma lei de conservação, a gente deve ter o DDT de alguma coisa. DDT de uma grandeza, que eu vou identificar como sendo zero, DDT de algo igual a zero, que eu vou identificar então como sendo a noção generalizada de energia, que seria o hamiltoniano, no caso de um lagrangiano depender de derivadas segundas no tempo. Vamos trabalhar isso aqui um pouquinho mais e a gente faz o intervalo. Então, a estratégia aqui seria esse termo aqui, né? Então, vamos tentar jogar aqui, transformar esse termo aqui, por exemplo, né? Eu posso colocar derivada total, né? Posso colocar derivada total. Eu vou buscar, vamos lembrar que esse termo aqui, eu tenho DDT do L. No final do dia, vamos juntar esse termo aqui. Não vamos esquecer dele, não. Vamos trabalhar só o lado direito, para a gente ver se a gente consegue escrever o lado direito como sendo DDT de alguma coisa. Então, por exemplo, esse termo aqui, poderia pensar assim, esse termo aqui eu já posso enquadrar desse modo. Ele é DDT, né, de DL, de Q ponto, tá? Esse termo aqui, menos DL de Q ponto, que é dois pontos. Eu fiz isso aqui, né? Fiz isso aqui. Esse termo aqui é a derivada desse vezes esse. Então eu trabalho a derivada do produto e retiro a derivada do segundo fator. É esse aqui. Isso aqui. Porque eu estou querendo colocar tudo nessa forma. DDT de alguma coisa. Então esse termo aqui eu reconduzi daquela forma. Esse termo aqui, ó, menos DL dq ponto, que é dois pontos, ele vai se ficar depois com esse aqui, já vai tomar conta desse. Vamos deixando ele ali. Esse termo aqui, ele é uma derivada segunda desse cara aqui. Então eu poderia pensar nesse termo dessa forma. Essa derivada segunda, eu posso escrever desse modo. Ele é menos DDT do DDT do DL, que é dois pontos, vezes o Q ponto. Então vamos ver, se eu derivar isso aqui, vai me dar D2 DT2 disso aqui, vezes isso aqui. Né? Esse termo aqui, ó. Essa derivada primeira batendo aqui me dá justamente isso aqui, D2 DT2 disso aqui, vezes isso. Então agora está me faltando retirar essa derivada aqui. Então eu tenho menos DDT do DL, daqui a dois pontos, que é dois pontos, né? Esse termo aqui. Certo? Então eu preciso retirar esse termo aqui, né? Escrever assim. Esse termo todo aqui é esse termo todo. É a derivada segunda do primeiro fator, vezes o segundo fator, menos o primeiro fator, derivada segunda. Então apareceu esse termo espúrio aqui. Mas eu já estou conseguindo, querendo colocar tudo sob forma de DDT de alguma coisa. Esse termo aqui eu já sei que ele tem um destino certo. Esse termo aqui está dando aqui. Então esse termo aqui ainda ficou. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Oi? Aqui é mais, obrigado. É errado sim. Obrigado. Então esse termo aqui é mais. Então DDT, né? Então esse termo que está aqui, quando ele se juntar com esse, então vamos ver só uma coisa. Esse termo aqui vai cancelar esse aqui.